Novos detalhes das polêmicas negociações de Steve Witkoff com os russos continuam surgindo. Como ficou claro, os oligarcas próximos ao presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, Yuri Kovalchuk, Gennady Timchenko e os irmãos Arkady e Boris Rotenberg começaram a discutir confidencialmente com os Estados Unidos futuros projetos empresariais conjuntos na Rússia, caso as sanções sejam suspensas. Segundo uma fonte do Wall Street Journal, durante reuniões secretas, representantes dos empresários ofereceram às empresas americanas acesso a jazidas de gás, metais de terras raras e grandes ativos energéticos da Rússia. Empresários americanos, como Steve Witkoff, querem participar de projetos russos como Arctic, gás natural liquefeito Rosneft, Lukoil, Nord Stream 2 e outros. Esses contatos entre empresários de Putin e americanos explicam a pressa em fechar acordos com Trump. Os contatos, os empresários ligados a Putin de Steve Witkoff estão prontos. Como escreve o Wall Street Journal no mês passado, 3 empresários influentes, 2 americanos e um russo, se debruçaram sobre um notebook em Miami. Desgraça. Supostamente para elaborar um plano para acabar com a longa e mortal guerra da Rússia contra a Ucrânia. Segundo fontes próximas às negociações, o projeto deles tinha escopo bem mais amplo. Eles estavam elaborando, em particular, um plano para salvar a economia russa, no valor de 2 trilhões de dólares. Ao mesmo tempo, as empresas americanas receberiam os dividendos primeiro, à frente dos concorrentes europeus. Aqui, estamos falando sobre o encontro de Steve Witkoff, Jared Kushner e Kirill Dmitriev no final de outubro, na residência de Witkoff, em Miami. E agora lembrem-se de como eu contei para vocês nos episódios anteriores sobre como Trump quer usar os ativos russos congelados na Europa. Então, como acabou se revelando? É justamente o enviado de Putin, Kirill Dmitriev, que está promovendo o plano segundo o qual empresas americanas poderiam usar cerca de 300 bilhões de dólares em ativos do Banco Central Russo congelados na Europa, para investimentos entre Estados Unidos da América e Rússia e reconstrução da Ucrânia. Sob a liderança dos Estados Unidos da América, empresas americanas e russas poderiam unir esforços para explorar as enormes riquezas minerais no Ártico. Dmitriev afirmou durante meses que as conquistas para os 2 antigos rivais, Rússia e Estados Unidos da América, na verdade, são ilimitadas. Suas indústrias espaciais concorrentes, que competiam entre si durante a Guerra Fria, poderiam até realizar uma missão conjunta a Marte com a empresa SpaceX. É claro que os russos, por sua vez, também apresentariam sua contribuição. Porque, lembro, depois do recente acidente em Baikonur, os russos não podem mais lançar nada ao espaço. Eles não conseguem fisicamente enviar ninguém para a Estação Espacial Internacional e agora uma citação do Wall Street Journal. Serviços de inteligência ocidentais afirmam que, para o Kremlin, as negociações em Miami foram o ápice de uma estratégia iniciada antes da posse de Donald Trump para contornar o sistema tradicional de segurança dos Estados Unidos da América e convencer os americanos. O presidente deveria ver a Rússia não como uma ameaça militar, mas como país de grandes oportunidades. Oferecendo acordos bilionários em metais de terras raras e fontes de energia, Moscou poderia redesenhar o mapa econômico da Europa, ao mesmo tempo em que criava uma divisão entre os Estados Unidos e seus aliados tradicionais. Kirill Dmitriev encontrou parceiros receptivos em Steve Witkoff, antigo parceiro do golfe de Trump, e Kushner, cujo fundo de investimentos atraiu bilhões em investimentos das monarquias árabes em meio ao conflito com Israel, que ele ajudou a mediar. Os empresários compartilhavam a abordagem geopolítica do presidente Trump. Se a geração de diplomatas via os problemas pós-soviéticos da Europa Oriental como um nó górdio que precisava ser desatado cuidadosamente, o presidente Trump via uma solução simples. Negócios são mais importantes que fronteiras. Na década de 1980, ele propôs negociar pessoalmente o fim rápido da Guerra Fria, enquanto, segundo ele mesmo dizia aos diplomatas soviéticos, construía a Torre Trump em frente ao Kremlin, usando o regime comunista como parceiro de negócios. E nessa situação, os europeus entendem perfeitamente o que está acontecendo.
Quando nesta semana os líderes ocidentais se reuniram para discutir aquele plano de paz do Trump, o primeiro-ministro da Polónia, Donald Tusk, fez uma citação muito breve, mas muito significativa. Nós sabemos que não se trata de paz, se trata de negócios. No final, o Wall Street Journal relata que, enquanto Vitkov apresentava o plano de paz, os aliados de Putin, Gennady Timchenko, Yuri Kovalchuk e os irmãos Rotenberg enviaram seus representantes para reuniões secretas com empresas americanas para discutir acordos de extração de metais de terras raras e fontes de energia. No início deste ano, a empresa ExxonMobil se reuniu com a maior empresa estatal de energia da Rússia, a Rosneft, para discutir o retorno ao grande projeto de gás de Sakhalina. Se Moscou e Washington aprovarem. Os americanos também querem reativar os Nord Streams. Além disso, Gentry Beach é amigo de faculdade de Donald Trump Jr. e apoiador da campanha do pai dele. Está negociando a aquisição de uma participação no projeto de gás ártico russo caso as sanções sejam suspensas. Estamos falando do Arctic Gás Natural Liquefeito. Um outro patrocinador de Donald Trump, Stephen Lynch, já pagou este ano $600 mil a um lobista que o ajuda a obter uma licença do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América para comprar o gasoduto Nord Stream 2 de uma empresa estatal russa. E aqui está um fato simples para entender. Steven Vitkov, que decide qual deve ser o plano de paz para a Ucrânia, nunca esteve na Ucrânia. Por outro lado, ele já vai à Rússia pela 6ª vez só este ano. Fica a pergunta. Afinal, de quem Steven Vitkov está defendendo os interesses? Agora entende-se por que Vitkov tem tanta pressa para fechar o negócio. O Wall Street Journal afirma que foi Dmitriev quem se tornou a figura-chave nas negociações de negócios com os americanos. Os líderes dos negócios americanos e russos esperam muito que Vitkov e Dmitriev consigam cumprir a tarefa de colocar suas empresas em posição de lucrar com o fim da guerra na Ucrânia. Veja alguns exemplos e depois uma citação. Durante negociações secretas, o vice-presidente sénior da ExxonMobil, Neil Chapman, se encontrou no Catar com o chefe da Rosneft, Igor Sechin, ex-secretário pessoal de Putin, para discutir o retorno da Exxon ao grande projeto de Sakhalina, cujos investimentos foram suspensos após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Em 2022, a empresa ExxonMobil, o investidor Todd Boehly e outros estão considerando a possibilidade de comprar ativos da Lukoil. Empresários ligados ao Kremlin, como Timchenko, Kovalchuk e Rotenberg, oferecem concessões de gás no mar de Okhotsk e talvez em mais 4 locais a colegas americanos. A Rússia citou oportunidades de extrair metais de terras raras perto das minas de níquel de Norilsk e em outros 6 depósitos siberianos inexplorados. Além disso, um dos amigos de Trump, Gentry Beach, pretende comprar 10% do projeto Arctic Gás Natural Liquefeito, apesar de a empresa estar sob sanções de todo o Ocidente. Mas por mais estranho que pareça, graças ao ditador insano Vladimir Putin, todos esses negócios podem fracassar. O Wall Street Journal relata que Vitkov queria aproveitar o momento e realizar rapidamente a cúpula entre Trump e Putin no Alasca. Dmitriev estava otimista, porque Vitkov considerou a delicadeza da Rússia. Acreditamos que Steve Vitkov e a equipe de Trump fazem um ótimo trabalho para entender a posição da Rússia sobre o fim do conflito, afirmou Dmitriev. Mas a cúpula de 15 de agosto fracassou praticamente logo após o início. Putin imediatamente começou com uma palestra sobre a história milenar da unidade dos povos russo e ucraniano. As partes cancelaram o almoço e a reunião da tarde, na qual deveriam discutir outras questões, como a troca de prisioneiros. Vitkov foi embora sem saber como as coisas estavam no final das contas. No entanto, é preciso constatar que sim, Steven Vitkov claramente está tentando fechar negócios. E como foi dito hoje em uma das edições, John Bolton se expressou de forma muito clara. Ele disse que Trump não se importa nem um pouco com qual será o acordo. No geral, não liga para as concessões que faz. Aqui mostra quem faz quais concessões. E o que, se não for isso, permitirá enfeitar 6 posições? É conveniente, escreveu Miro Bitelny. Assim é assim.